A quinta razão, é, a IBD tem sido pouco utilizada como ferramenta evangelística, e aí tem um problema sério, porque nós temos que usar esses momentos na igreja de ensino dirigido para faixas etárias ou para públicos específicos, para trazer também, e aí é muito interessante, pessoas que não são crentes, né? Vamos incentivar os jovens a trazer amigos jovens, os adultos trazerem amigos adultos, né? Porque assim, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Num culto de doutrina que nós temos aqui na terça-feira, ali o pastor ele aprofunda muito a fala, ele faz um estudo bem detalhado, e a pessoa ela não pode, por exemplo, não entendendo, levantar a mão, perguntar, olhar para o lado, é isso mesmo, não é tal. Mas na escola dominical você tem uma estrutura onde o aluno tem liberdade de dizer eu não estou entendendo. Ou pode explicar de novo, pode dar um detalhe. E isso, inclusive, é legal porque o não crente que não entende essas questões, quando ele vai para a escola dominical, ele tem a oportunidade de se sentir à vontade, aprender isso, e eu conheço muita gente que aceitou a Jesus nos bancos da escola bíblica dominical. Olha só, ele aceita Jesus numa experiência de aprendizado da palavra. 70% das pessoas que frequentam as igrejas atualmente, né, elas se converteram ou na adolescência ou na infância. Né? Elas são crentes desde a infância ou desde a adolescência. Ou seja, é um público que, quando se converte nessa idade, a chance deles permanecerem na igreja é mais forte. Por quê? Justamente porque são grupos formados e muito atendidos pelas igrejas no sentido de atender às necessidades específicas da idade. Às vezes, quando um adulto com 30 anos aceita Jesus, ele está no meio da igreja e se nenhum grupo de discipulado abraçar ele vem um domingo, vem dois, no terceiro não aparece mais. A criança não, a criança ela aceita Jesus no momento, por exemplo, de escola dominical, ou até mesmo no culto infantil, ela ouve a voz de quem trabalha, de quem está falando para ela consegue se expressar, ela estabelece vínculo. O adolescente, ele gosta daquele contato. É muito comum, por exemplo, tu ver uma igreja onde, na escola dominical, a classe de adolescentes... Eu tenho 20 adolescentes na igreja, quantos adolescentes tem na escola dominical? 20. Eu tenho 30 crianças na igreja, quantas crianças tem na escola dominical? 30. Eu tenho 60 adultos na igreja. Quantos tem na escola dominical? 20, 30. Ou seja, eu tenho proporcionalmente, eu tenho bastante criança, bastante adolescente e bastante jovem. Agora, quando eu passo para os adultos, eu vejo que não há essa presença marcante em termos de porcentagem como eu tenho com as faixas etárias. Por isso que com as faixas etárias, é realmente uma grande oportunidade de evangelização, tá certo? Irmã Raquel, pode falar. Eu queria saber como que vocês fazem, porque a gente não tem esse foco de evangelismo na escola, né? Quando vem uma pessoa de fora, ela fica na mesma classe da pessoa que convidou ela? Ou vocês têm uma classe específica para essas pessoas que vêm de fora? Irmã Isaíma, quer falar em cima dessa pergunta? Sim, pastor. Na nossa igreja, a gente é uma congregação e ainda mais no interior, então ela é bem pequena. E, assim, é bem difícil a questão do evangelismo para a escola dominical. Antes a gente não tinha muito esse foco, mas aí quando eu comecei, né, eu recebi do Senhor esse ministério, e aí eu abracei com todo amor, então eu comecei a estudar. O que que eu poderia fazer para a classe a qual eu fui, né, designada a professora, pudesse crescer. E aí esse ano, eu fiquei com a classe de jovens, e aí eu comecei a lançar projeto para eles, para os jovens, começarem a convidar outros jovens que eles conhecessem da escola, né, que fosse vizinho, mas que não é cristão. E aí eu comecei a lançar esse desafio, incluindo a questão de premiação, né, para incentivar eles ainda mais, dando pontuação. Assim, tá bem difícil, porque nós ainda estamos, né, com restrições, mas
é não desistir de evangelizar, não desistir. Lancei não somente para ele, mas para toda a igreja a questão de nós evangelizarmos para a escola dominical, né? E assim está sendo uma bênção. Eu vejo que mais irmãos têm vindo para a escola dominical porque eu coloquei essa palavra no meu coração. Eu sou a professora da escola. Se eu me mostrar desmotivada, como que eu vou motivar os meus alunos? Se eu não apresentar para eles, para a igreja, que a escola dominical é maravilhosa, né? Então, assim, como que eu vou fazer com que eles achem ela maravilhosa? Então, partiu de mim. Então, toda oportunidade que eu estou incentivando. Vamos para a escola bíblica. Quando chega a mudança de trimestre, eu compro as revistas, eu apresento. Nós vamos estudar esse tema, vai ser maravilhoso, vai ser bem, né? Toda a igreja participa. Então, assim, não somente para a minha classe, mas eu busco, né, que todos os irmãos da minha igreja passem a amar a escola bíblica e tem dado resultado para a glória de Deus. Amém. Que bênção. Pastor Marcos. Pastor Marcos. Pode falar. Azarias. De acordo com a pergunta da irmã aí que ela fez, eu acho assim que, eu não sei se o senhor concorda, eu sei que o senhor vai complementar a pergunta da irmã, mas aqui em nossa igreja a gente fala o seguinte: quando é a criança que não é crente que ela vem, é claro que a gente coloca na classe infantil, do jovem, classe de jovem. Agora, quando se passa para adulto, só se a irmã trouxer uma colega dela, a gente coloca na classe das irmãs. Mas a gente tem uma classe de discipulado que ela é mista, né? É irmãos e irmãs. Então, se a pessoa ela vem e não é crente, seria importante colocar na classe de discipulado, até porque o discipulado tem a lição, 4 ciclos, né? Durante o ano, e exatamente é para discipular. Aí eu acho interessante que essa pessoa adulta ficasse na classe do discipulado, ok? Eu não sei se eu estou certo, mas é uma boa ideia, sabe? É exatamente isso que eu ia falar, que é o que a gente faz aqui também, né? O adulto é essa classe que ele vai participar, a não ser que, como falou ali o pastor Azarias, né? A não ser que ele realmente já tenha, ele venha convidado com alguém, a gente não vai separar, né? A não ser, vamos pensar, passe algumas lições e já haja ali nele uma total liberdade de dizer, não, eu estou aqui, quero aprender, e a gente vê que dá para passar para a classe de discipulado. Isso acaba acontecendo. Mas no primeiro momento é bem isso mesmo, né? Se está sozinho, vai para a classe de discipulado, que é uma classe maravilhosa, lições muito especiais. Se são faixas etárias, jovem, adolescente, é isso que o pastor falou também. E uma coisa interessante, assim, ó, nós temos, agora a nossa experiência aqui, né? Diversos outros encontros de discipulado durante a semana para cada classe, cada faixa etária. Então, por exemplo, a criança que aceita Jesus, na escola dominical, ela participa da classe normal com as outras crianças, até por questão, inclusive, dos vínculos e tudo mais. Mas aqui, no caso, na terça-feira, ela tem daí o discipulado infantil, onde há um programa ali de contínuo, onde ela sempre está aprendendo temas necessários para a base da fé dela. Adolescentes nós temos na terça e na quinta, os jovens no sábado, então tem todas essas práticas. Na escola dominical é exatamente assim como o pastor Azarias colocou, aqui na minha realidade. Né? Levantou a mão também, mas quem ali? Daniel, né? É assim, pastor Marcos e os demais irmãos. A gente colocou um meio de evangelização como na EBD. Nos grupos do WhatsApp, na EBD Now, a gente colocou lá na descrição do grupo uns convites EBD. E isso a gente tem usado para evangelizar, para chamar os irmãos para virem para a escola. Isso tanto crente como não crente. Os irmãos faltosos, que são a maioria, os adultos mesmo. E a gente sai colocando ideias em convites dobráveis, em cartão convite, essas coisas assim, para a gente incentivar mais, para os irmãos terem, pelo menos, a curiosidade, como é e o que é uma escola bíblica dominical. É interessante, assim, ó, até acho que foi o Juliano que colocou agora também uma questão, né?
o conteúdo, às vezes, da lição, ele não é um conteúdo evangelístico. Bom, quando a gente fala em crianças, adolescentes e jovens, principalmente crianças e adolescentes, a questão da interação social, ela fala muito alto. Então, se eu não primar pela interação social, ou seja, se eu não colocá-los na classe específica para eles, não acontece. E aí ele não volta na semana seguinte, né? Então, a interação social, ela acaba sendo muito determinante para o sucesso ou não da frequência dessa pessoa na escola dominical. Agora, com relação aos adultos, tem essa opção mesmo, e é uma opção muito boa, eu recomendo. Quem não tem essas lições, procure conhecer. São 4 lições, é praticamente um ano, 52 lições falando sobre discipulado. É bem legal e super válido. E é importante, como é que eu trago essas pessoas para a escola dominical? Eu gosto. Na verdade, a gente faz muitas formas de marketing. Nós vamos ter um encontro só para falar de marketing de EBD, né? Então hoje eu não quero entrar nesse assunto para não queimar o encontro que vai acontecer em breve, né? Mas só para dar uma destacada, assim, por exemplo, existem várias estratégias de marketing, mas o que eu mais gosto, no caso da igreja e da EBD, é o que a gente chama de marketing orgânico, ou seja, né, é o crente que traz um novo crente. É uma criança cristã que traz uma nova criança para se tornar cristã. Né? É o convite feito pela aquele que vive na igreja, aquele que é alimentado na igreja. Né? A pessoa, por exemplo, vê aquela criança diferente, vê aquele jovem diferente, vê o adulto diferente, e quer entender o que está acontecendo, e vai para a igreja. Né? Então, isso é muito bom. Ser levado em conta, né? Deixa eu ver aqui. Isso, certo, meus pastores Azaria, isso mesmo. Essa questão mesmo, né? A gente tem esse olhar diferenciado ali, no caso das classes etárias, e nos adultos, né? Preferencialmente os adolescentes, o discipulado, apenas com exceção de quando ele vem acompanhado, para não gerar ali um desconforto, né? A pessoa vem acompanhada e você deixa ela sozinha, né? Aí ela vai achar que tá ruim. Mas é isso aí.